E aí, fazer jejum vai fazer eu perder massinha muscular? Vou perder massa muscular se eu ficar 4 horinhas sem comer? Como é que funciona isso aí? Jejum faz mal ou não? Posso fazer? Qual é a sua aplicabilidade? Como o metabolismo se comporta durante o jejum? E a massa muscular? Existem benefícios em se fazer jejum? Vamos dar uma olhada nisso aí. Já vamos começar aqui com uma interpretação lógica. Filho, entenda, o avanço tecnológico corre. A tecnologia avança de forma assim, ó. PlayStation 4, 5, 8, 10, 20, a tecnologia tá aqui, ó, estourando. iPhone 30, 40, inteligência artificial, o bagulho é louco. Você pega a inteligência artificial do ano passado, como era a produção de imagens, e visualiza hoje, é coisa de louco, é coisa de maluco, tá entendendo? Mas a biologia não anda assim. O nosso corpo, o avanço que ele teve da era da escassez para a atual, não foi tão grande, comparado principalmente com a tecnologia. Nosso corpo ainda se comporta como se ele vivesse em escassez, mas não é o caso. A gente vive no quê? Num ambiente de abundância, certo? É comida para todo lado, é hambúrguer, é pizza, é propaganda, é cheiro delicioso para todo lado. Um ambiente totalmente obesogênico, que favorece o acúmulo de gordura, favorece o ganho de peso. Então, hoje se buscam muitas formas de combater a obesidade, porque o nosso corpo não está adaptado para a nossa era atual, perfeito? Vivemos a era do medo de ficar sem comer. Ainda por cima isso. Não é de hoje você encontrar pessoas falando que tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Cara, isso é um mito completo. Eu te garanto que o seu corpo é extremamente inteligente e sabe muito bem lidar com a situação de jejum. Jejum curto ou jejum prolongado. E prolongado eu me refiro a mais de 48 horas. Seu corpo é mestre nisso. E a gente vai dar uma olhada em que cenários ele atua, como se dá o metabolismo dele durante esse período de jejum. Então, já respondendo de cara a pergunta inicial, não. Jejum não faz mal. Também não é nenhuma estratégia milagrosa para emagrecimento ou até mesmo para o ganho de massa muscular. Ganho de massa muscular? Calma, meu filho, a gente vai abordar isso mais para frente. Então vamos lá. Metabolismo durante o jejum. Esse gráfico aqui, bem didático, mostra da fase 1 à fase 5. Perfeito? Vamos falar etapa por etapa aqui, de forma resumida e tranquila. A primeira etapa, essa linha azul, se refere à dieta. A energia que vem da dieta, a glicose da dieta, o período pós-prandial. Aqui nós temos a redução dela, conforme as horas vão passando, você comeu, e é comum que a sua glicemia atinja um pico e vá reduzindo, perfeito? Essa redução se deve pela ação da insulina, que vai estar agindo ali e dispondo a glicose nos seus caminhos diversos. Essa glicose vai estar sendo utilizada para manutenção da própria energia do corpo, para estar sendo armazenada como glicogênio hepático e glicogênio muscular, se necessário, e dependendo da quantidade de calorias, pode estar até sendo armazenada no tecido adiposo, o que é bom. Prefira armazenamento no tecido adiposo do que nas suas artérias, meu filho, tá bom? Em consequência disso, o que nós temos? Uma redução da insulina, o glicogênio hepático, esse aqui é o glicogênio hepático, perfeito? Porque o muscular não entra aqui? Porque o glicogênio muscular, o trabalho dele se dá apenas no músculo, certo? No exercício. O glicogênio muscular não pode ser utilizado para fazer a homeostase da glicose, manter a glicemia sanguínea estável, perfeito? Quem faz esse papel é o glicogênio hepático, perfeito? Então, a gente tem o aumento dele e, consequentemente, quando a gente atinge por volta dessas 6 horas, que é uma estimativa, porque também vai depender da sua refeição. Se você fez uma refeição absurda, pode demorar mais para cair essa glicemia. Normal. E após esse momento inicial, nós temos aí o jejum curto, certo? Vamos chamar ele assim, que representa ali um estado que a glicemia já está mais baixa, o glicogênio está atuando na homeostase da glicemia, mantendo a glicemia, que você precisa manter, né? Porque senão você vai desfalecer. Temos aumento de hormônios contrarreguladores da insulina, que são o glucagon, as catecolaminas, a adrenalina e o GH, perfeito? Eles vão atuar no processo de quebra do glicogênio e no processo de lipólise,
que vai ser a promoção aí da hidrólise, quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos para serem utilizados como fonte de energia, e o glicerol, que também será utilizado como fonte de energia. O glicerol, ele vai ser utilizado como? Junto com o fígado. Ele vai lá para o fígado, passar pela gliconeogênese, perfeito? Que é um processo que consiste na conversão de compostos que não são carboidratos em glicose. Assim, seu corpo pode usar eles como forma de energia, certo? Inicialmente, esse processo vai ser mais predominante no tecido adiposo, e conforme o tempo vai passando, o corpo vai perdendo o glicogênio hepático. Ele vai desgastando. Se a gente pode ver aqui que tem uma duração de mais ou menos 24 horas, e conforme vai passando esse tempo, a gliconeogênese vai aumentando. E o que é interessante se notar aqui, que não é só o glicerol que faz parte desse processo. As proteínas também entram, e também vai entrar o lactato, certo? Mas o lactato é mais no contexto do exercício físico, ok? As proteínas, elas entram a partir das primeiras 24 horas ali. Então, quando a gente fala de jejuns mais curtos, o uso de proteínas não é tão alto. Ele vai ser mais alto ali no jejum mais prolongado, mas atenção, é por tempo limitado, e essas proteínas, elas não são essenciais, vamos dizer assim. Elas são proteínas gliconeogênicas. Elas podem sofrer esse processo, elas estão ali para isso, fazem parte. Não é a actina e miosina, que é de fato a proteína que está ali no músculo, que faz a contração muscular, não. O corpo, ele dá prioridade para proteínas que já estão mais disponíveis, que são mais facilmente repostas, inclusive. E isso é no momento inicial, porque após esse momento, tá vendo que chegou aqui num pico de gliconeogênese? Após esse momento do pico, o que acontece? A gente tem uma diminuição da contribuição da gliconeogênese, e nós temos aumento dos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, então, vão tomar a frente no que tange ao gasto energético. A contribuição para o nosso metabolismo, a contribuição para o processo aí de manter a gente ativo. Ainda, sim, há uma certa manutenção da glicemia, mesmo com a ação dos corpos cetônicos. Entretanto, ela é menor. Por que ainda há essa manutenção da glicemia? Porque, cara, os eritrócitos, as hemácias, elas precisam de glicose para sobreviver. As suas células sanguíneas precisam de glicose, entendeu? Elas precisam. E o seu cérebro também necessita de uma quantidade ali mínima para se manter. Ainda mesmo ele utilizando corpos cetônicos como fonte de energia, ele ainda precisa de uma quantidade mínima. Então aqui no primeiro momento temos as horas, e aqui mais ou menos no intervalo de dias, certo? E a contribuição dos corpos cetônicos é bem gradativa. Não é de uma hora para outra que acontece essa contribuição. A contribuição máxima se dá num período de mais ou menos 2 semanas. 2 semanas. Bastante coisa. Bastante coisa. Mas em resumo, mesmo nessa situação de jejum mais prolongado, tirando esse time aqui, das 24, 48, a tendência é que o uso de proteínas não tende a ser tão alto. Principalmente dependendo da sua composição corporal, colega. Porque vamos lá, se você tem muito tecido adiposo para perder, para gastar, utilizar, por que seu corpo vai usar a massa muscular? Me fale, filho, faz sentido? Não faz, né? Mas se você é um cara com muita massa muscular e pouca gordura, faz sentido sim o seu corpo recrutar das proteínas do músculo. Não faz? Perfeito. Faz sentido esse raciocínio, né? Pô, pelo amor de Deus. O corpo prioriza o seguinte, que o corpo, ele quer manter a massa muscular. Ele quer. O processo de você converter a proteína em energia é muito custoso. Não compensa. Compensa mais utilizar a gordura, o ácido graxo, que é um processo mais fácil. Entende? O corpo prioriza a facilidade. Essa imagem aqui é como se dá a formação dos corpos cetônicos. A gente vai ter uma queda da glicose, certo? Uma diminuição. Então, a gente vai ter uma diminuição na produção de oxaloacetato, perfeito? E um acúmulo do acetil-CoA pelos ácidos graxos,
pelo processo de beta-oxidação, ok? E é esse aumento do acetil-CoA que vai formar o processo de cetogênese, corpos cetônicos, perfeito? Só achei interessante dar essa explicação aqui. Já falamos um pouquinho de massa muscular, mas acho que não tem problema a gente se aprofundar um pouquinho mais. Catabolismo muscular não é relógio, é contexto, como eu abordei ali anteriormente. Se você tem um baixo percentual de gordura e muita massa muscular, esse jejum mais prolongado pode ser não tão eficiente. Se o seu objetivo é manter o seu peso ou até mesmo perder gordura, porque o que vai estar acontecendo é você perder massa muscular devido ao catabolismo extremo, a essa restrição extrema. Mas se a gente estiver falando de um jejum 16 horas para 8 horas, 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação, aí é tranquilo, aí é mais de boa, porque está dentro daquela janela mais curta. Pode ser até um facilitador para algumas pessoas, porque o que importa é o seguinte: fatores que de fato detonam a massa muscular: déficit crônico agressivo, inatividade física. Não, se você está unindo déficit calórico e inatividade física, filho, você está pedindo para perder a massa muscular, certo? Um sono ruim, proteína muito baixa e percentual de gordura muito baixo, perfeito? A fase inicial, 24 até 36, a relativo uso dos aminoácidos para a gliconeogênese, que é ali a alanina e a glutamina. São os dois principais, se eu não me engano. Com a cetogênese, corpos cetônicos reduzem a necessidade de glicose, economizando aminoácidos. Lembrando que ainda vai haver um uso aí dos aminoácidos, porém em menor proporção, perfeito? Em jejum curto diário, com proteína adequada, mais treino de resistência, estudos mostram preservação da massa magra e, em alguns casos, redução de gordura. E benefícios? Existem benefícios em se fazer jejum? Olha, o que a literatura observa é que os melhores benefícios, os maiores, são em relação ao déficit calórico. Pela promoção do déficit calórico, a gente tem benefícios do jejum. O jejum sem déficit calórico tende a trazer benefícios mais inferiores, menos perceptíveis, e eles vão ser maiores dependendo da relação do risco que a pessoa tiver, em qual escala de risco. Se é uma pessoa em obesidade ou com alguma doença crônica não transmissível, por aí vai, entendeu? Dentre os benefícios metabólicos do jejum, eu vejo que a autofagia é um dos mais incríveis. Só que esse benefício da autofagia, ele vai se dar em jejuns prolongados, jejuns realmente de dias sem se alimentar, ou em estratégias que botam uma dieta que imite o jejum. Porque a autofagia, ela é um processo catabólico de reciclagem celular, certo? Então ela é a contraparte de um processo anabólico. Os processos anabólicos são mediados por estímulos anabólicos. E o maior estímulo que a gente tem para ativar a mTOR, que é o epicentro do anabolismo, é a proteína. Então, uma dieta que imita o jejum tem a proposta de minimizar, assim, zerar praticamente a atividade da mTOR. Então, vai ser uma dieta muito baixa em calorias, por volta de 800 a 1000 calorias, zero proteína, ou uma quantidade ínfima, e vai ser predominante de legumes, vegetais e oleaginosas, gorduras insaturadas, porque você fazer ingestão de gorduras durante o jejum meio que não quebra ele, pois o metabolismo do jejum envolve o uso de gorduras, entende? E as dietas que imitam o jejum são muito interessantes e valem um vídeo só para elas, não vamos nos aprofundar. Entre os benefícios metabólicos, sensibilidade à insulina e controle metabólico, em resistência à insulina, a alimentação com restrição de tempo, que é o TRE, tende a melhorar a glicemia, pressão, perfil lipídico e apetite. Apetite, acho que vai um pouco mais do contexto de cada um, né? Porém, déficit calórico. Tem que ter esse déficit calórico, é interessante. Se tiver o déficit calórico, esses benefícios são muito potencializados. A alimentação com restrição de tempo, que é esse jejum de 8 horas comendo, uma janela de 8 horas comendo e 16 sem se alimentar, traz esses benefícios, mas não vai ser tão bom se não tiver o déficit calórico. Vou parar de falar isso que eu já reforcei bastante.
Ritmo circadiano. Janelas mais diurnas, 8 a 10 horas se alimentando, e priorizando o período de manhã e tarde, que é você se alimentar de acordo com o seu ritmo circadiano, alinha-se melhor ao relógio biológico e favorece a eficiência metabólica. E por que comer de acordo com o ritmo circadiano é interessante? Cara, isso porque o nosso metabolismo, ele age melhor durante o dia, entende? Por exemplo, a nossa eficiência da insulina tá melhor durante a manhã, porque é um período que a gente está com ela bem baixa e ela está mais sensível a responder o estímulo. Então não é interessante você concentrar a maior parte das suas calorias na parte da noite. Pode ser muito interessante se explorar no contexto de superávit calórico em atletas que estão em booking, no off-season, que estão comendo bastante, para você tentar fazer uma longevidade, trazer mais longevidade desse seu booking. Jejum e a sua aplicabilidade. 12 horas é ponto de partida. 14 e 16 é o clássico de efeito perceptível. O que eu quero dizer com isso? 12 horas é o mínimo. Mas na minha opinião, e o que os estudos avaliam, geralmente os estudos avaliam, a maioria avalia dentre 14 e 16 horas. E eu acho que esse período é mais interessante para se trabalhar. 12 horas é o mínimo, mas 14 e 16 está ali no ideal, de um jejum curto, um jejum intermitente. Jejum intermitente, igual qualquer padrão que alterna períodos regulares de jejum. Temos aqui a alimentação com restrição de tempo, que é a que a gente falou durante o vídeo todo até agora. O 5-2, 5 dias se alimentando e 2 da semana sem se alimentar, 0 comida, não gosto. E jejum com dias alternados, também não gosto. Eu gosto da alimentação com restrição de tempo, essa contínua, eu acho ela mais interessante. TRE na literatura, geralmente maior que 12 horas de jejum. A maioria dos ensaios usam 14 a 16 horas para marcar efeito metabólico mais claro. 12 horas pode ser considerado o limiar mínimo operacional. 14 e 16 é o intervalo mais testado e didático para o público. Conclusão! Jejum não é milagre. Não pense que fazer jejum ou vai reduzir absurdamente a sua gordura corporal ou absurdamente a sua massa muscular. Claro, dependendo do contexto. Dependendo do contexto, essas minhas palavras podem não fazer sentido. Com proteína, treino e janela inteligente, você perde gordura preservando o músculo. Sim, porque num cutting pode ser muito bem-vindo uma estratégia de jejum com alimentação de restrição de tempo. Muito bem-vindo. Nossa, fenomenal. Porque eu gosto particularmente de concentrar mais comida em menos refeições, promover uma maior saciedade e ficar tranquilo no restante do dia. A minha última refeição, atualmente, é por volta das 4, 5 horas da tarde. E no começo, eu confesso que eu passei fome, porque eu não estava adaptado. Mas essa é a mágica de ser um ser humano. Você se adapta. Tu coloca a condição e o corpo vai para a guerra. O corpo fala, vou me adaptar, não vai passar mais fome à noite. Foi uns 2, 3 dias só passando fome. Hoje é muito tranquilo, sério. E além de tudo, eu tô alinhando aí minha alimentação com ritmo circadiano, por aí vai. Emídio, e o jejum e o anabolismo? Você falou que tinha alguma coisa a ver. Bom, a gente entra daí naquele processo de autofagia, porque como que o jejum pode ser benéfico para a hipertrofia muscular? Vocês já perceberam que um fisiculturista, após um determinado momento ali no teu booking, o cara começa a ficar mais gordo? Ele perde a resposta anabólica. Por quê? Porque é uma saturação da resposta. Saturação da própria resposta do corpo dele aos hormônios e das vias metabólicas. Por exemplo, a mTORC, que a gente falou agora há pouco. Ela é a via anabólica mais poderosa. Mas, cara, tudo que a gente tem aqui, a gente dá uma pausa. O que eu quero dizer com isso? Você dorme, o seu computador você desliga. Você sabe que se você deixar tudo ligado, 100% ligado, não é benéfico, não traz um benefício, certo? Então, por que deixar cronicamente uma via anabólica ligada seria benéfico, certo? Esse é o raciocínio. Isso está mais no campo da teoria do que no fato.
entendeu? É mais teoria do que a gente está tratando aqui. Mas há uma certa lógica. Poxa, eu estou sempre ativando a mTORC, sempre comendo, porque a gente acabou de conversar que a proteína estimula a mTORC. Então, todas as refeições com muita proteína, como até de noite, não dou uma boa janela de jejum. Cara, você pode estar prejudicando a sua resposta anabólica a longo prazo. Então, o jejum entra para fazer esse contrabalanço. Amenizar essa resposta mTORC e deixar os processos catabólicos um pouco mais em evidência. Claro que num bulking isso vai ser em menor escala, muito diferente de uma restrição calórica. Durante um período de restrição calórica, de fato a gente tem uma inibição maior da mTORC e uma menor ativação. Não é à toa que após os campeonatos de fisiculturismo, é muito comum os atletas trazerem melhorias significativas no shape. No shape ali, na construção de músculos, muitas vezes utilizando o mesmo treino e a mesma quantidade de substâncias. Por que será? Porque talvez ele tenha se ressensibilizado? Não sei, está mais no campo da teoria. Use a ciência para decidir a janela e a sua vida para validar a adesão. Aqui mais no contexto, né? Se cabe para você, se é interessante para você fazer uma janela de jejum, faça. Eu acho que pode ser positivo. Inclusive, no que se dá ao quesito tempo. Hoje, a nossa moeda que mais vale é o tempo, né? E a gente não pode ficar perdendo tempo. Não pode, de jeito nenhum. Então, se você, às vezes, economiza ali, em vez de fazer 6 refeições, começa a fazer 4, você vai economizar um tempo, concorda comigo? Porque 6 refeições exige preparação, lavar louça, picar, preparar comida. 4 também exige esse tempo, mas talvez seja um tempo menor. E esse tempo das 6 refeições, você pode estar sendo produtivo durante o seu dia. É uma ideia. Bom, se acompanhou até aqui, espero que tenha gostado. Deixa o likezinho. Se acompanhou até aqui, deixa o comentário.